Nós vamos falar hoje sobre como ouvir ao Espírito Santo. Creio que você já ouviu várias vezes sobre como ouvir ao Espírito Santo de Deus, ou talvez você não tenha, nunca teve essa intimidade, nunca conseguiu, nunca teve essa percepção. Na verdade, ouvir ao Espírito Santo é mais sutil do que você pode imaginar. Porém, muitas vezes o Espírito Santo se manifesta de algumas formas um pouco mais intensas. Eu gosto de falar um pouco mais violenta. Por que eu falo violenta? Porque da mesma forma que o Espírito Santo, ele se manifesta como uma brisa, como uma forma bem suave, o Espírito Santo muitas vezes ele manifesta assim de uma forma mais radical. Na Bíblia a gente vê vários casos, mas tem dois que eu amo dividir com as pessoas, que é o Espírito Santo, quando ele apareceu para Elias, quando Elias estava na caverna, ele saiu, foi para o monte orar, Deus chamou Elias para sair daquela situação, e a palavra de Deus fala que Deus se manifestou como uma brisa suave. Então o Espírito Santo ali veio até Elias e Deus falou numa brisa suave, de uma forma bem sutil. Só que também tem uma situação que Paulo e Silas, depois de passar ali ser preso, a Bíblia fala que quando o Espírito Santo, Deus desce ali na prisão para libertar Paulo e Silas e falar com Silas e Paulo, a Bíblia fala que houve um terremoto. Então houve uma manifestação de Deus de uma forma um pouco mais radical, mais intensa. O terremoto foi tão grande que as portas das prisões foram abertas. Então nós temos que entender como Deus ele age em cada situação. E é isso que faz eu e você ter a melhor percepção, a melhor consciência, o melhor discernimento de como Deus se manifesta. A Bíblia fala ali em Gênesis que quando Adão estava no jardim, toda tarde Deus se revelava ali para Adão. E no dia que Adão pecou, ele se escondeu, a Bíblia fala que Adão ouvindo os passos do Senhor. Então Adão já conhecia Deus pelo relacionamento, que era um relacionamento só de ouvir os passos de Deus, ele já sabia que era o próprio Deus chegando. Ele não era um passo de um animal, ele não se confundia com o passo de outra pessoa, ele sabia que era Deus, ele conhecia Deus só de ouvir o andar de Deus. Então isso já mostra que ele já tinha uma sensibilidade muito grande para reconhecer como Deus se manifestava, como Deus aparecia, como Deus chegava. E hoje, quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, as pessoas têm dificuldade, não porque Deus não quer falar, não porque Deus fala pouco, porque Deus fala de diversas formas. A Bíblia, ela é uma prova disso, só que Deus usa N formas para tentar falar comigo e com você. Então, o que faz eu e você não conseguir ouvir ao Espírito Santo hoje? O excesso de informação, a pressa. E eu sou um pouco mais radical de falar que algumas vezes você não está ouvindo o Espírito Santo, eu não estou ouvindo o Espírito Santo, porque nós estamos desesperados. Então, isso impede de nós termos uma sensibilidade maior para quando Deus quer nos guiar. Então, o excesso de informação, eu até brinco com o pessoal, eu falo assim, olha, as pessoas acham que Deus é um Deus de micro-ondas, né? Você coloca a comida ali, 1 minuto e a comida já está quente. Não é dessa forma que Deus fala. Principalmente quando foi construído em nós alguns traumas, alguns dogmas, algumas coisas que já bloqueia a voz do Espírito Santo. Isso impede muito de nós ouvirmos a voz de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Hoje, quando eu entro num período de oração, eu percebo que muitas vezes nós entramos bem ansiosos. E eu entro muitas vezes ali na oração, eu já entro querendo resolver meus problemas. E eu tenho certeza que você também faz bem semelhante isso. Então, a oração, a gente já vai no foco daquilo que nós estamos vivendo. A gente não tem a visão ampla do espiritual como Deus vê, mas nós já entramos ali com aquele foco. Eu vou orar por isso. Deus precisa resolver isso. É tal situação, Deus, que eu estou desesperado. Eu sei, o Senhor tem que me responder sobre esse assunto. Então, nós já entramos na oração, já ali armados, né, esperando de Deus, né, que Ele resolva aquilo que eu e você está precisando. Então, esse momento que você entra ansioso na oração, que você entra ansiosa na oração, tem que ser só a primeira fase da oração. É aí onde nós pecamos. Porque nós entramos diante da presença de Deus,
oferecemos ali todas as nossas dificuldades aos pés do Senhor, que a Bíblia fala isso. Se você está ansioso, ali em 1 Pedro, e também, se eu não me engano, em Filipenses, também fala que quando você entrar na presença de Deus, deixa ali toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Então, quando você entra ali em oração, a primeira coisa natural que eu e você faz é colocar todas as nossas ansiedades aos pés de Deus. E isso é bíblico. Então, você vai ali levar sua petição, você vai ali levar aquilo que você acha que é o principal, que você precisa de uma resposta. Então, você leva. Só que depois que você despeja, né, toda a sua ansiedade aos pés de Deus, qual que é o próximo passo? A gente pega, termina a oração e vai embora. E não é. Você tem que pegar ali naquele momento e adorar a Deus. É aí aonde é a chave para você ter respostas grandiosas e espirituais. A resposta de você parar, descansar depois que você despejou sua ansiedade diante de Deus e deixar Deus falar com você. Você tem que sempre, quando você for orar, levar a sua Bíblia, levar um caderno para anotar, e depois que você deixa a sua ansiedade ali, você entregou a ele, aí você para ouvir a Deus. Você tem que dar esse tempo para Deus falar com você. Ah, Thomas, na primeira vez que eu fizer, vai acontecer, vai ser dessa forma? Muitas vezes sim, ou muitas vezes não. Mas a prática, porque quanto mais você está diante de Deus, mais você está diante da glória de Deus, mais quando você está exposto à presença de Deus, porque você tem que entender, quando você entra na oração para orar, você tem que ter a consciência que tem alguém ali, Deus está ali. Mesmo que algumas vezes parece que não está, ele está ali. Essa é uma convicção, não é um sentimento. Não é por sentir, é por convicção. É pela verdade da palavra. A palavra garante que ele está ali. Então, ouvir a voz do Espírito Santo é você dar oportunidade, o tempo para ele falar. Elias não deu tempo para Deus falar. Elias, a Bíblia fala aqui, ele ficou triste, ele foi para o deserto. Enquanto ele estava no deserto, um anjo falou com ele e alimentou ele. Mas nesse período que Elias está no deserto, a reclamação é de Elias: eu não sou melhor que meus pais. Me mate, me leve embora. Eu não sou digno mais de viver. Ele não deu nem oportunidade. Ele nem buscou a Deus para tentar ter um diálogo e compreender o que estava acontecendo com os sentimentos dele. A Bíblia fala que Elias simplesmente se entregou. Elias vai para uma caverna. E quando Deus chama Elias, a primeira coisa que Deus fala para Elias: Elias, o que você faz aí? A questão aqui é: Elias, você em nenhum momento me buscou ao ponto de nós tentarmos resolver essa situação. Você não deu espaço para minha voz. E é aí o segredo de ouvir ao Espírito Santo. Muitas vezes estamos sobrecarregados. É serviço, é família, é estudo, né? Alguns estão na faculdade, escola, outros têm empresa, outros trabalham, né? Tem suas cargas horárias, aí tem a casa, aí tem as contas, aí tem a vida, aí tá cansado. Então, e o que acontece? Quando você quer dar uma relaxada, você pega e preenche aquilo com muita informação que não tem sentido. Então, o que acontece? Nesse momento, você não permitiu Deus manifestar para você a voz dele. E aí, quando você vai para a oração, você já vai com aquela oração pré-meditada. Eu tenho que resolver algumas coisas, e quando você termina de falar, você acha que você já está atrasado. E aí você sai ali da oração, porque você acha que está atrasado, que você tem que resolver algumas coisas com Deus, e depois que você despeja tudo, você acha que você já resolveu e sai. E aí você espera a manifestação dele dentro daquilo que você acredita que precisa ser resolvido. E aí é onde é a grande pegadinha, aí é onde eu e você perde com Deus. E eu estou sendo bem sincero, a gente perde muito com Deus nessas horas. Quando eu e você vai embora e não permite, não dá o espaço, não dá o lugar dele, de ele ser soberano e poder falar com você. É nesse lugar de oração, é nesse lugar de calmaria, é depois que você despejou sua ansiedade diante de Deus, você ali se acalmou, sua Bíblia aberta, seu caderninho do lado, você orou e falou: Deus, agora eu quero te ouvir, eu vou ficar em silêncio. O que eu tinha para desabafar, eu já desabafei. Fala comigo, Senhor.
E é aí, nesse lugar, que você exercita a sua sensibilidade espiritual. É aí, nesse lugar de calmaria, que você exercita a ouvir, a perceber, a percepção, a entender como ele se manifesta, como ele fala.